Bom dia! Então agora com a nossa aula de matemática, hoje uma terça-feira, nós vamos agora com o módulo 3, ok? Módulo 3, olha só, no capítulo 7, lá na página 88, tá? Vamos só iniciar o nosso capítulo, que é falando sobre tabelas e gráficos, certo? Então, o que nós temos aqui, olha? Nessa imagem, eu peço sempre que vocês abram as duas páginas, porque elas se completam, é uma imagem só, página 88 e 89. Então, aqui fala o seguinte, que existem sites e revistas dedicados a pesquisar informações sobre os pontos turísticos mais visitados do mundo, com o objetivo de divulgá-los, certo? Em uma dessas pesquisas, destaca-se o Grande Bazar de Istambul, que fica na Turquia. Nesse, que é um dos maiores mercados do mundo, inúmeras lojas oferecem os mais diversos produtos, como vemos nesta imagem aqui. Olha só, a quantidade de produtos, certo? E em sua opinião, como as revistas e os sites, como é que eles conseguem as informações necessárias para chegar à conclusão sobre os pontos turísticos mais frequentados, né? E pede também que você cite um ponto turístico de algum lugar que você conhece ou da região que você mora. Gente, olha só. Aí você me pergunta, tia, o que tem a ver tabelas e gráficos com um bazar lá na Turquia, como um dos lugares mais visitados do mundo, um dos maiores mercados do mundo? Então, é o que ele falou aqui. Para captar essas informações, certo? Eles precisam visitar os lugares, eles precisam pesquisar pessoas para saber fazer tipo uma enquete, fazer pesquisa pessoa por pessoa, para saber qual o mercado mais visitado do mundo. Então, para colocar essas informações, catalogar essas informações, eles fazem tabelas e gráficos. E é isso que a gente vai estudar nesse capítulo 7 de matemática. Tabelas e gráficos. Como usar e por que usar, ok? Então, gente, continuando a nossa aula, agora lá na página 90. Agora sim, chegamos aqui às tabelas. Vamos lá. Neste tópico, neste momento agora, nesse assunto, estudaremos o registro e a leitura, a interpretação de dados em tabelas simples e em tabelas de dupla entrada. Vamos estudar uma de cada vez, não se preocupe. Então, esses dados coletados em pesquisas, eles podem ser organizados para facilitar a leitura e a compreensão. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, esse tipo de organização em tabelas e gráficos. E agora, nesse momento, tabela simples. Vamos ver como organizar, como interpretar uma tabela simples. Então, vamos lá. A professora Eliane apresentou aos alunos da escola alguns instrumentos musicais para que votassem no preferido. Os alunos votassem em seu instrumento musical preferido, a partir dos instrumentos que a professora Eliane apresentou. Ela fez um risquinho para cada voto recebido. Então, você vai ver aqui, olha, nessa imagem do livro, vocês vão ver lá que a guitarra, olha só, ela fez esse tipo de risquinho assim, olha, cada voto um risquinho. Se teve mais um voto aqui, outro risquinho. Mais um, outro risquinho. E mais um aqui, outro risquinho. Até fechar o quadrado e mais um risquinho, que é mais um voto,
até o quadrado ficar com um risquinho no meio. Então, aqui eu tenho 5 votos. Cada quadrado com um risquinho no meio, eu tenho 5 votos. Cada risquinho representa um voto. Então, vamos lá. Olha só. A guitarra obteve 39 votos. Como nós contamos isso? A partir da contagem da professora Eliane. Ela foi: Joãozinho, qual o seu instrumento preferido? Aí ele botou: guitarra, professora. Aí ela fez um risquinho. Zezinho, guitarra, professora. Ela colocou outro risquinho. E cada risquinho era um aluno que colocava o seu voto naquele instrumento. Então, continuando. Depois da pesquisa que ela organizou, ela veio e colocou os dados na tabela. Então, vamos lá, fazer exatamente como a tia Eliane fez, a professora. Então, na guitarra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho, então, 7 quadrinhos com risquinho no meio. Então, eu tenho 7 vezes 5, 7 quadrinhos com risquinho no meio, que dá 35, mas tia, aqui tem 39 na quantidade de votos. Ah, mas você percebeu que tem um quadrinho que não tem o risquinho no meio? Então, esse quadrinho só tem 4 votos. Olha, 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos. Se eu tenho 35 mais 4, 36, 37, 38, 39. Por isso, a guitarra teve 39 votos. E agora vamos para a bateria. Na bateria tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos desse completo. Então, eu tenho 5 quadradinhos com 5 votos. 5 vezes 5, 25. Então, lá na bateria eu tenho 25 votos, ok? Agora com o piano. No piano eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos com 5 votos. Então, eu tenho 3 vezes 5, que é 15, mas eu tenho um quadradinho dessa forma aqui, olha. Só a metade, mais um pouco da metade. Eu tenho 15, 16, 17 e 18 votos. Então, 15 mais 3 é igual a 18 votos. Esses foram os votos do piano. Agora, seguindo lá para o saxofone, que é o instrumento de sopro, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos completos. Tenho 4 quadradinhos. Então, eu tenho 4 quadradinhos com 5 risquinhos. Eu tenho 20 votos. Olha só, saxofone com 20 votos. Temos agora o violino. No violino eu tenho 2 quadradinhos completos, 2 vezes 5, 10. Se eu tenho 2 quadradinhos de 5, eu tenho 2 vezes 5, mas eu tenho um quadradinho pela metade, 1 voto, mais 1 voto, 2. Então, eu tenho 10 mais 2, igual a 12 votos no violino. Temos agora o acordeão. O acordeão tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de 5 votos. Então, eu tenho 5 vezes 5, que dá o total de 25. Mas eu tenho mais um pontinho só, um voto. Aqui, ó, um tracinho, um voto. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25. Com mais um, eu tenho 26. Então, aqui está pronta a nossa tabela. A tabela que a professora Eliane acabou de fazer. Com a tabela pronta,
com os instrumentos, a quantidade de votos que cada instrumento obteve. Vamos agora na página 91, que temos lá o seguinte: de acordo com os dados coletados, com esses dados aqui, podemos observar que entre os instrumentos musicais apresentados, a maioria dos alunos votou na opção guitarra. É onde tem o número maior de votos, 39, ok? Assim dizemos que essa opção, ela foi a de maior frequência. Então, qual foi a opção de maior frequência aqui? A opção da guitarra, certo? Ok? Na questão 1, aí embaixo, diz o seguinte: quantos alunos votaram no instrumento bateria? Então, aqui você vai colocar 25. Quantos votaram no saxofone? 20. E quantos votaram no piano? 18. Ok? Tudo ok até aí? Continuando na questão 2, qual foi a opção de menor frequência? Menor frequência é aquela opção que teve menos votos. Então, qual foi a de menor frequência? O violino. Na questão 2, a resposta é violino. E na questão 3, pergunta: quantos alunos participaram da pesquisa? 39. Vamos fazer esse cálculo aqui. Aqui do lado eu acho que dá. 39 na guitarra, 25 na bateria, no piano 18, no saxofone 20, no violino 12 e do acordeão 26. O que eu vou fazer para obter essa resposta? Eu vou fazer a soma de todos esses votos, porque cada voto representa um aluno, ok? Então, a quantidade de votos vai representar a quantidade de alunos que participaram da pesquisa. Vamos lá. 9 com mais 5 dá 14. 14 com mais 8 dá 22. 22 com mais 2 dá 24. 24 com 6 dá 30. E eu venho com um 3 para cá. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 1, 12. E 12 mais 2, 14. Resposta, então, 140 alunos. Ok? Encerrando agora a explicação da tabela simples. Seguindo na página 91, nós temos agora uma tabela de dupla entrada, que nós vamos ver como ela se apresenta. Começando. Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa desses animais, ou seja, ela pesou. Mediu a massa quer dizer pesar, certo? Pesou esses animais em 2 momentos. Um antes do tratamento e no momento logo depois do tratamento. E organizou os dados em uma tabela de dupla entrada. Então, na tabela de dupla entrada, nós podemos apresentar 2 ou mais tipos de informações, certo? Vocês viram que lá na tabela simples tinha apenas uma informação, um voto para decidir uma opção de instrumento musical, certo? Uma opção, um voto só, a questão de uma votação. Na tabela de dupla entrada, nós podemos ter mais de uma informação, tá? 2 ou mais. Então, vamos lá. A leitura dos dados é feita na vertical, de cima para baixo, ou na horizontal, certo? De um lado para o outro. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, você pode cruzar um dado com o outro, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Nós temos aqui o cão chamado Totó, o cão Totó.
Aqui nós temos a massa dele antes do tratamento, que era de 10 quilogramas, certo? E temos a massa dele depois do tratamento, que foi de 13 quilogramas. Temos o tufão, que antes do tratamento pesava 12 quilogramas, 12 quilos, e depois permaneceu com os 12 quilos. Temos o juba, que tinha 13 quilos, e depois do tratamento diminuiu, ficou com 11 quilos. Temos o gigante, que antes do tratamento estava com 9 quilogramas e logo depois do tratamento estava com 11 quilogramas. Depois de todos esses dados, depois de todas essas informações, agora nós vamos até a página 92, na página 92, onde diz assim: observando a tabela apresentada, essa tabela aqui, podemos concluir que a massa de juba, o peso de juba, diminuiu com o tratamento, certo? Ele tinha 13 quilos e perdeu 2, passou a ter 11 quilogramas, certo? Temos também que a massa do gigante aumentou com o tratamento, porque antes ele tinha 9 quilogramas e depois passou a ter 11 quilogramas. Então, na questão 4, temos uma pergunta. Com esse tratamento, qual dos cães teve maior aumento de massa, ou seja, maior aumento de peso? Então, vamos analisar aqui, olha. Totó tinha 10, ficou com 13. Tufão tinha 12, continuou com 12. Juba tinha 13, passou a ter 11. Gigante tinha 9 e passou a ter 11. Então, Totó aumentou para 13 quilos, 3 quilos a mais. Então, a resposta da 4 é Totó. Questão 5. Qual dos cães apresentou a mesma massa nos 2 momentos do tratamento? Então, qual dos cães apresentou o mesmo peso? Continuou da mesma forma. O tufão, olha, 12 antes e 12 depois do tratamento, certo? Então, agora nós temos um texto. Eu quero que vocês prestem atenção na minha leitura. Teremim, toque sem tocar. Tocar um instrumento musical não é uma tarefa simples, pois exige concentração, vontade, conhecimento e coordenação. Quando pensamos em um instrumento sendo tocado, imaginamos cordas dedilhadas, teclas pressionadas ou instrumentos assoprados, mas você consegue imaginar um instrumento que produz som pelos movimentos das mãos sem tocá-los, sem a mão tocar o instrumento? Então vamos lá. Esse instrumento incomum é o teremim. Nele as mãos devem ser aproximadas para produzir sons mais agudos, mais finos, e afastadas para produzir som mais graves, mais grossos, certo? O teremim é um dos primeiros instrumentos musicais inteiramente eletrônicos. Ele foi inventado na Rússia por Leon Theremin há mais de 90 anos e até hoje é pouco conhecido. Na foto aqui nós temos a cantora espanhola Eva Amaral, da banda Amaral, tocando um teremim. Agora vamos lá na página 93, vamos fazer juntos essa atividade. Diz assim: Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela a produção mensal de sabão em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. Então, nós temos aqui a tabela, olha só, os meses e a produção de cada mês. Em fevereiro, 34 quilogramas, em março, 12 quilogramas, em abril, 38 quilogramas e em maio, 15 quilogramas. A primeira pergunta A diz o seguinte: quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro? Então, vemos aqui, olha,
34 quilogramas em fevereiro e em maio, 15 quilogramas de sabão em maio. Questão B. Em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? Quando se produziu mais sabão, certo? Foi o mês de abril. E em que mês foram produzidos menos sabão? Então, a menor produção foi em março, certo? Lá na questão C, ele pergunta, a produção foi maior no mês de fevereiro ou no mês de maio? Então, vamos comparar aqui. Foi maior em fevereiro ou maio? Resposta, fevereiro. Ainda na questão C, diz o seguinte, considerando esses 2 meses, os 2 meses que acabou de ser comentado na questão C, que foi fevereiro e maio. Quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Então, nós vamos aqui saber. Nós já sabemos que fevereiro foi o mês que produziu mais, entre fevereiro e maio. Para saber quantos foram produzidos a mais do que o mês de maio, então a gente vai fazer uma subtração, ok? Vamos lá então. 34 menos 15. Aqui eu vou chamar de 14 e vou dizer 14 menos 5, eu vou obter 9. Se eu chamei esse de 14, eu tiro 1 daqui e vou ficar com 2. 2 menos 1, 1. Então, a resposta, 19 quilogramas a mais do que o mês de maio, o mês de fevereiro teve. Na questão D, diz o seguinte, quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses 4 meses? Ao todo, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma adição dos 4 meses. Então, vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 mais 8, 14. 14 com mais 5, 19. Vai umzinho aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Então, ao todo, nos 4 meses, foram produzidos 99 quilogramas de sabão. Encerramos aqui a questão. Então, eu quero que vocês façam a página 94, quero que vocês façam a página 95, depois de tudo isso que eu expliquei sobre as tabelas, e a gente volta para a correção, ok? Забуду и на любимая моё, твоё имя и на любимая моё. Então, gente, olha só, aqui na página 94, com a questão 2. Diz o seguinte, a coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participantes por estado e faixa etária. Então, nós temos aqui uma tabela com mais de uma informação. Então, nós temos o estado em que os participantes se encontram, a idade deles, se é menos de 30, ou se eles têm 30 ou mais anos, certo? Então, vamos lá. Na primeira pergunta, diz o seguinte, quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado do Paraná? Então, olha, aqui temos Paraná, com menos de 30 nós temos 15 participantes, ok? De Minas Gerais, né? Quantos participantes com menos de 30? 20 participantes. E do estado do Acre, quantos participantes têm menos de 30 anos? Do Acre, nós temos 16 participantes. Então, nessa tabela, que é de dupla entrada, nós temos essas informações. Temos a informação do estado e da faixa etária em que eles têm, certo? Quantos têm menos de 30 e quantos têm 30 ou mais. Por isso, uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque tem mais de uma informação, certo? Continuando ainda a questão 2, só que agora com o quesito B.
lá no B, no item B, certo? Que tem a pergunta o seguinte: ao todo, quantos participantes eram do Paraná? Então, vamos aqui no Paraná e ver ao todo. Ao todo quer dizer os participantes com menos de 30 e os participantes com 30 ou mais de 30. Então, vamos lá. Nós temos no Paraná com menos, temos 15, com mais nós temos 30. Então, vamos ver aqui o resultado. 5 mais 0, 5, 1 mais 3, 4. Ao todo, no Paraná, nós temos 45. Em São Paulo, temos 45 com mais 4. Então, São Paulo, 45 com mais 4. 5 mais 4, 9. E 4 mais nada, continua o mesmo 4. Então, temos 49 participantes ao todo em São Paulo. E no Acre, nós temos 16 com menos de 30 e 13 com 30 ou mais. 6 mais 3, nós temos 9. 1 mais 1, temos 2. Então, ao todo, no Acre, nós temos 29 participantes. Lá na Bahia, nós temos aqui 12 com menos de 30 e 35 com 30 ou mais. Então, aqui nós temos 2 mais 5, 7. 1 mais 3, 4. Na Bahia, nós temos ao todo 47 participantes. E lá em Minas Gerais, nós temos 20 com menos de 30 e 20 com mais ou igual a 30. Então, aqui nós temos 40 participantes. E nos outros estados, nós temos 9 com menos de 30 e 5 com 30 ou mais. Então, 9 mais 5, nós temos 14 participantes. E lá na questão C, pergunta: qual dos estados teve a maior frequência de participantes nesse curso? Então, qual desses estados aqui tem o maior número de participantes? Teve mais participantes? São Paulo. Então, a resposta da C, que aqui está muito pequenininho, vou colocar aqui. A resposta da C é São Paulo. São Paulo foi o estado que teve mais participantes nesse curso, ok? Encerramos a página 94. Seguindo agora com a nossa página, a última página, que é a página 95. Diz o seguinte: a diretora de uma escola organizou a quantidade de alunos das turmas do terceiro ano em 2 tabelas. Olha, tabela 1 e tabela 2, ok? Conforme o mês de aniversário deles. Então, vamos ver. Na primeira tabela, nós temos todos os meses de janeiro até dezembro e a quantidade total de alunos. Na tabela 2, nós temos todos os meses, eu apenas não coloquei o mês aqui para não se repetir, mas está indicando aqui, olha, certo? Aqui é a quantidade de meninos e meninas em janeiro, meninos e meninas em fevereiro, ok? Então, ele faz a primeira pergunta: quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro? No mês de fevereiro, quantos alunos no total? Não está perguntando meninos ou só meninas, ele está falando alunos. Quando nós falamos alunos, são todos alunos e alunas, meninos e meninas, ok? Então, quantos alunos fazem aniversário em fevereiro? 15. Então, aqui você vai colocar 15. Quantos alunos fazem aniversário em junho? 22. Quantos alunos fazem aniversário em dezembro? Somente 1, ok? Na B, ele diz o seguinte: qual tabela você utilizou para responder ao item A e por quê? Para onde você olhou para responder esse item A? Para a segunda tabela ou para a primeira tabela?
para a primeira tabela. Então, a tabela 1. E por quê? Porque no item A é solicitada a quantidade total de aniversariantes. Ele fala no total. Então, foi colocado, você observou, nós observamos aqui a tabela 1, que dá o total, ok? Seguindo, C. Utilizando os dados apresentados na tabela 1, ainda olhando para essa tabela, é possível determinar a quantidade de meninos que fazem aniversário em março. Olhando só para cá, nós podemos saber quantos meninos fazem aniversário em março? Não. A resposta é não. E por quê? Porque os dados apresentados na tabela 1 são referentes à quantidade total. Ele não está aqui especificando se é menino ou se é menina. A tabela 2 é que especifica. Olha, 6 meninos e 2 meninas, mas a tabela 1 não, ok? Lá na D diz o seguinte: há mais meninos ou mais meninas aniversariantes no mês de fevereiro. Fevereiro, agora eu venho para cá. Fevereiro eu olho, há mais menino ou menina? Meninas. E em maio, meninos ou meninas? Meninos, ok? Então, gente, encerramos aqui a nossa página 95 e também encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje sobre tabelas, ok? Beijo, até a próxima.